Olá, meus amigos, prontos para terminar essa história sensacional nos 20 minutos restantes de vídeo? Vamos lá, vamos acompanhar essa emocionante, incrível e triste batalha de Nirnaeth Arnoediad, que vale ressaltar que é uma das minhas batalhas favoritas de O Silmarillion, juntamente à última batalha, a Batalha da Última Aliança, que é sensacional e talvez eu faça até vídeo dela aqui no canal. Mas enquanto isso, vamos lá? Nirnaeth Arnoediad na direção de Hithlum, e todos estavam trajados em cor parda e não exibiam nenhum brilho de aço, de modo que já haviam avançado muito nas areias de Anfalgriff antes que sua aproximação fosse percebida. Então exaltaram-se os corações dos Noldor, e seus capitães quiseram atacar seus inimigos na planície. Húrin, porém, foi contrário e recomendou que se acautelassem da astúcia de Morgoth, cuja força era sempre maior do que aparentava e cujo objetivo era diferente do revelado. E embora o sinal da aproximação de Maedhros não chegasse e as hostes se impacientassem, Húrin ainda insistia em que esperassem e deixassem os orcs se espalharem em ataques às colinas. Contudo, o capitão de Morgoth no oeste havia recebido ordens de rapidamente atrair Fingon para fora das colinas, pelos meios que lhe fossem possíveis. Marchou, portanto, em frente até sua vanguarda posicionar-se diante da corrente do Sirion, desde as muralhas da fortaleza de Elfen Sirion até a confluência do Rivell, no pântano de Serek, e até os destacamentos avançados de Fingon poderem enxergar os olhos dos inimigos. Mesmo assim, não havia resposta ao desafio, e os orcs vacilaram em suas provocações enquanto olhavam para as muralhas silenciosas e a ameaça oculta das colinas. Então, o capitão de Morgoth enviou cavaleiros com ofertas de negociação, e eles chegaram até as fortificações exteriores de Breder Ethel. Traziam com eles Gelmir, filho de Gilin, aquele senhor de Nargothrond que haviam capturado na Bragolar, e eles o haviam cegado. Então, os arautos de Angband gritaram para apresentá-los. Temos muitos outros iguais em casa. Vocês devem se apressar se quiserem encontrá-los, pois, quando voltarmos, trataremos todos eles dessa forma. E deceparam os pés e as mãos de Galmir, acabando por decapitá-lo, à vista dos elfos, e o deixaram ali. Por azar, naquele local, nas fortificações, estava Gwyndor de Nargothrond, irmão de Gelmir. Ora, sua cólera inflamou-se em loucura, e ele investiu a cavalo, acompanhado por muitos cavaleiros. Eles perseguiram os arautos e os mataram, adentrando muito no corpo principal do exército. E ao perceber isso, exaltou-se toda a hoste dos Noldor, e Fingon pôs seu elmo branco e fez soar suas trompas, levando todos os guerreiros de Hithlum a saltar as colinas em súbita investida. O clarão das espadas desembainhadas dos Noldor era como um incêndio no caniçal, e tão rápido e cruel foi seu ataque que os planos de Morgoth quase falharam. O exército mandado por ele para a hoste foi dizimado antes de receber reforços, e os estandartes de Fingon cobriam toda Anfalgriff, e foram hasteados diante das muralhas de Angband. Sempre na vanguarda dessa batalha estavam Gwyndor e os elfos de Nargothrond, e mesmo nesse instante não foi possível contê-los. Irromperam pelo portão e assassinaram os guardas nas próprias escadarias de Angband, e Morgoth tremeu em seu trono nas profundezas ao ouvir as batidas em suas portas. Os elfos estavam, no entanto, encurralados, e todos foram mortos com a única exceção de Gwyndor, que foi capturado vivo, pois Fingon não pôde vir auxiliá-los. Por muitas portas secretas nas Tangorodrim, Morgoth permitira a investida de sua força principal, que mantinha de reserva. E Fingon foi rechaçado das muralhas com perdas enormes. Então, na planície de Anfalgriff, no quarto dia de guerra, teve início Nirnaeth Arnoediad, as lágrimas incontáveis, pois nenhum poema ou história pôde contar toda a sua dor. A hoste de Fingon recuou pelas areias. Haldir, senhor dos Halari, foi morto na retaguarda. Com ele, veio a maioria dos homens de Brethil, que nunca mais voltaram para seus bosques. No quinto dia, porém, ao anoitecer, e quando ainda estavam muito longe da Zered Withrin, os orcs cercaram o exército de Hithlum e lutaram até o amanhecer.
cada vez mais pressionados. Pela manhã, veio a esperança, quando as trompas de Turgon foram ouvidas enquanto ele se aproximava com a hoste principal de Gondor, pois estava posicionada mais ao sul, protegendo o passo do Sírio, e Turgon impediu que a maioria dos seus se lançasse num ataque precipitado. Agora ele corria para ajudar o irmão, e os Gondolindrim eram fortes e estavam protegidos por malhas. Suas fileiras refugiam como um rio de aço ao sol. Ora, a falange da guarda do rei abriu caminho entre as fileiras dos orcs, e Turgon, a machadadas, conseguiu aproximar-se de seu irmão. Disse que o encontro de Turgon com Húrin, que estava junto a Fingon, foi alegre, mesmo no meio da batalha. Renovaram-se então as esperanças nos corações dos elfos, e naquele instante, à 3ª da manhã, ouviram-se finalmente os clarins maedros vindo do leste, e os estandartes dos filhos de Fëanor atacaram o inimigo pela retaguarda. Disseram alguns que, mesmo assim, os elfos poderiam ter saído vitoriosos se toda a sua tropa tivesse sido fiel, pois os orcs hesitaram, suas investidas foram contidas e alguns já estavam dando meia volta para fugir. Entretanto, quando a vanguarda de Maedhros se abateu sobre os orcs, Morgoth soltou sua última força e Angband ficou totalmente vazia. Vieram lobos com cavaleiros que os montavam. Eram Brogs, dragões e Glaurung, o pai dos dragões. A força e o terror do grande lagarto eram agora enormes, e elfos e homens se intimidaram diante dele, e Glaurung avançou entre as hostes de Maedhros e Fingon, separando-as. Contudo, nem com lobo, nem com Balrog, nem com dragão teria Morgoth atingido seu objetivo, se não fosse pela traição dos homens. Nessa hora, revelaram-se as tramóias de Ulfang. Muitos dos orientais se voltaram e fugiram, com o coração cheio de mentiras e pavor. Os filhos de Ulfang, porém, de repente passaram para o lado de Morgoth e investiram contra a retaguarda dos filhos de Fëanor, e na confusão que provocaram, chegaram perto do estandarte de Maedhros. Entretanto, não colheram a recompensa que Morgoth lhes prometera, pois Maglor matou Uldor, o maldito líder da traição, e os filhos de Bor, antes de serem mortos, mataram Ulfast e Ulwarth. Surgiu, porém, um novo contingente de homens que Uldor convocara e mantivera escondidos nas colinas orientais. Com isso, a hoste de Maedhros agora era atacada de 3 lados. Ela se dividiu, foi dispersada e fugiu de um lado para o outro. Mesmo assim, o destino salvou os filhos de Fëanor, e embora todos estivessem feridos, nenhum fora morto, e trazendo para junto de si um remanescente do exército dos Noldor e dos Naugrim, e eles abriram à força um caminho para sair da batalha e fugiram para longe, na direção do Monte Dolmed, no leste. Últimos de todas as forças orientais a se manterem firmes foram os anões de Belegos, e assim conquistaram Rome, pois os Naugrim suportavam fogo com maior resistência do que elfos e homens. Além disso, era seu costume usar em combate máscaras enormes, horríveis de se contemplar, e essas lhes foram de grande valia contra os dragões, e se não fossem eles, Glaurung e sua prole teriam queimado tudo o que restava dos Noldor. Os Naugrim, porém, fizeram uma roda em torno de Glaurung quando ele os atacou, e mesmo sua poderosa armadura não era totalmente invulnerável diante dos golpes dos terríveis machados dos anões. E quando, em sua ira, Glaurung se voltou e derrubou Azagahal, senhor de Belegos, e se arrastou sobre ele, no último golpe, Azagahal enfiou-lhe no ventre uma faca, ferindo-o de tal modo que ele fugiu do campo de batalha, e as feras de Angband, amedrontadas, fugiram atrás dele. Os anões então levantaram o corpo de Azagahal e o levaram embora. A passos lentos foram andando atrás, a entoar um canto fúnebre com suas vozes graves, como se fosse uma procissão solene em sua própria terra. E não davam mais nenhuma atenção aos inimigos, e ninguém ousou detê-los. Nesse momento, porém, no lado ocidental da batalha, Fingon e Turgon estavam sendo atacados por uma avalanche de inimigos 3 vezes maior do que todas as tropas que lhes restavam. Viera Gothmog, senhor dos Balrogs, comandante supremo de Angband, e ele forçou uma cunha negra entre os exércitos élficos, cercando o rei Fingon e empurrando Turgon e Húrin para o lado, na direção do pântano de Serek.
Voltou-se então para Fingon. Foi um encontro sinistro. No final, Fingon estava só, com sua guarda toda morta ao redor, e lutava com Gothmog até que outro Balrog veio por trás e lançou um círculo de fogo à sua volta. Gothmog então o atingiu com um machado negro, e uma chama branca soltou do elmo de Fingon quando ele se partiu. Assim caiu o Rei Supremo dos Noldor. Esmagaram-no na terra com suas clavas, e seu estandarte azul e prateado pisotearam na lama de seu sangue. A batalha estava perdida, mas mesmo assim, Húrin, Huor e o que restava da casa de Hador mantinham-se firmes com Turgon de Gondolin, e as hostes de Morgoth ainda não haviam conseguido conquistar o passo do Círio. Falou então Húrin a Turgon: Vá agora, senhor, enquanto há tempo, pois no senhor reside a última esperança dos elfos. E enquanto Gondolin resistir, Morgoth ainda sentirá medo no coração. Agora, por pouco tempo, Gondolin poderá manter-se oculta, e ao ser descoberta, deverá cair. Respondeu Turgon. Porém, se resistir só um pouco mais, então de sua casa surgirá esperança para elfos e homens. Isso eu lhe digo, senhor, com os olhos da morte, mesmo que nos separemos aqui para sempre e que eu não volte a ver suas muralhas brancas. De mim e do senhor, uma nova estrela nascerá. Adeus. E Maeglin, filho da irmã de Turgon que estava por perto, ouviu essas palavras e não as esqueceu. Turgon aceitou então os conselhos de Húrin e Huor, e convocando todos os que restavam do exército de Gondolin, bem como aqueles do povo de Fingon que puderam ser reunidos, recuou na direção do Passo do Círio. Seus capitães Ectelion e Glorfindel protegeram os flancos à direita e à esquerda, para que nenhum inimigo passasse por eles. Já os homens de Dor-lómin defenderam a retaguarda como Húrin e Huor desejavam, pois em seu íntimo não queriam deixar as terras do norte, e se não conseguissem reconquistar seus lares, ali permaneceriam até o final. Desse modo, foi reparada a traição de Uldor e de todos os feitos da guerra que os pais dos homens realizaram em benefício dos Eldar. A resistência final dos homens de Dor-lómin é o mais famoso. Foi assim que Turgon forçou o caminho na direção sul, até que, sob proteção da guarda de Húrin e Huor, desceu pelo Círio e escapou. Sumiu no meio das montanhas sem ser visto pelos olhos de Morgoth. Os irmãos, porém, reuniram em torno de si os remanescentes dos homens da casa de Hador, e foram cedendo palmo a palmo até chegar a uma posição por trás do pântano de Serek, tendo à sua frente o córrego de Rívil. Ali ficaram e não recuaram mais. Então todas as hostes de Angband os atacaram como enxames, cobriram o córrego com seus mortos e cercaram o que restava de Riflin, como um amaré que se avoluma em torno de uma rocha. Como um amaré que se avoluma em torno de uma rocha. Ali, quando o sol se pôs no sexto dia e a sombra da Zered-Withrin escureceu, Huor caiu, atingido no olho por uma flecha envenenada, e todos os corajosos homens de Hador foram exterminados a seu redor, aos montes. E os orcs os decapitaram e empilharam suas cabeças como um monte de ouro à luz do pôr do sol. Em último lugar, Húrin resistia sozinho, largou então seu escudo para brandir o machado com as duas mãos. Contam as canções que o machado fumegava no sangue negro da guarda de Trolls de Gothmog até se consumir, e a cada vez que abatia um inimigo, Húrin gritava: Aure entulava! O dia voltará! 70 vezes repetiu ele esse grito, mas acabaram por capturá-lo vivo, por ordem de Morgoth, pois os orcs o agarraram com as mãos, que não se soltavam mesmo quando ele as decepava dos braços. E a cada instante o inimigo se renovava, até que afinal ele caiu soterrado por eles. Gothmog então o amarrou e o arrastou até Angband sob zombarias. Assim terminou a Nirnaeth Arnoediad, quando o sol se punha do outro lado do mar. Caiu a noite sobre Riflin, e do oeste veio uma grande tempestade de vento. Grande foi o triunfo de Morgoth, e seu objetivo se realizou de um modo que o agradou, pois homens haviam tirado a vida de homens e traído os Eldar, e o medo e o ódio haviam sido despertados entre aqueles que o deveriam ter estado unidos contra Morgoth.
Daquela época em diante, os corações dos elfos se distanciaram dos homens, com a única exceção daqueles pertencentes às 3 casas dos Edain. O reino de Fingon não mais existia, e os filhos de Fëanor vagavam como folhas ao vento. Seus exércitos estavam dispersos, e sua aliança rompida, e eles se acostumaram a uma vida selvagem nos bosques, aos pés da Zered Lindon, misturando-se aos elfos verdes de Ossiriand, destituídos de seu poder e glória de outrora. Uns poucos dos Haladin ainda habitavam Brethil, sob a proteção dos bosques, e Randir, filho de Haldir, era seu senhor. Já a Hithlum nunca mais voltou sequer do exército de Fingon, nem homem nenhum da casa de Hador, nem sequer notícias da batalha ou do destino de seus senhores. Morgoth, porém, mandou para lá os orientais que lhe prestaram serviço, negando-lhes as ricas terras de Beleriand, por eles cobiçadas. Morgoth encerrou-os em Hithlum, com a proibição de sair dali. Essa foi a recompensa que lhes deu pela traição a Maedhros, o direito de pilhar e atormentar os velhos, as mulheres e as crianças do povo de Hador. Os que restaram dos Eldar de Hithlum foram levados para as minas do norte, para lá trabalhar como escravos, à exceção de alguns que o enganaram e fugiram para o meio das matas e das montanhas. Os orques e os lobos perambulavam à vontade por todo o norte e a cada vez mais se aproximavam do sul. Entretanto, em Beleriand, chegando mesmo a Nantafferen, a terra dos salgueiros, e aos limites de Ossiriand, e ninguém se sentia seguro nos campos ou nas matas. Doriath na realidade persistia, e os palácios de Nargothrond continuavam ocultos, mas Morgoth pouca atenção lhes dedicava, fosse por pouco saber a respeito deles, fosse por ainda não ter chegado sua hora nos desígnios profundos de sua maldade. Agora, muitos fugiam para os portos e refugiavam atrás das muralhas de Círdan, e os marinheiros percorriam a costa para cima e para baixo, acosando o inimigo em desembarques rápidos. No ano seguinte, porém, antes de chegar o inverno, Morgoth mandou um enorme contingente atravessar Hithlum e Nevras. Eles desceram pelo rio Brython e pelo Nennин, arrasaram toda a região das Falas e sitiaram as muralhas de Brythonbar e Elglarest. Traziam consigo ferreiros, mineiros e criadores de fogo que montaram grandes engenhos. E apesar da bravura da resistência, as muralhas acabaram destruídas. Os portos foram então arrasados e a torre de Branda Ninras derrubada. E a maioria do povo de Círdan foi exterminada ou escravizada. Alguns, porém, entraram em embarcações e escaparam pelo mar. Entre eles estava Erenio Gil-galad, o filho de Fingon, que o pai mandara para os portos depois da Dagor Bragolar. Esses sobreviventes navegaram com Círdan na direção sul até a ilha de Valar e construíram um abrigo para todos os que ali chegassem, pois também mantinham um reduto das fosses do Sirion, e muitos barcos leves e velozes estavam escondidos nas angras e nas águas onde os juncos eram densos como uma floresta. E quando Turgon soube disso, mais uma vez mandou mensageiros às fosses do Sirion e solicitou o auxílio de Círdan, o armador. A pedido de Turgon, Círdan construiu 7 barcos velozes que saíram velejando para o oeste, mas nenhuma notícia dele jamais voltou a Valar, a não ser de o último. Os marinheiros daquele barco muito lutaram no mar e, voltando finalmente, em desespero, afundaram numa grande tempestade à vista do litoral da Terra-média. Um deles foi, porém, salvo por da fúria de Ossé, e as ondas o levantaram lançando-o na praia em Nevras. Seu nome era Voronwë, e ele era um dos que Turgon enviara de Gondolin como mensageiro. Agora, o pensamento de Morgoth estava sempre voltado para Turgon, pois Turgon lhe escapara, e de todos os seus inimigos, esse era o que ele mais desejava capturar ou destruir. E esse pensamento o perturbava e estragava o sabor de sua vitória, já que Turgon, da poderosa casa de Fingolfin, era agora de direito o rei de todos os Noldor. E Morgoth temia e odiava a casa de Fingolfin pela amizade que eles mantinham com Ulmo, seu inimigo, e pelos ferimentos que Fingolfin lhe infligira com sua espada.
e Morgoth temia Turgon mais do que todos os parentes, pois outrora, em Valinor, seu olho deparara com Turgon, e sempre que Turgon se aproximava, uma sombra se abatia sobre o espírito de Morgoth, um presságio de que, em algum momento ainda oculto, seria de Turgon que a ruína lhe viria. Portanto, Húrin foi levado à presença de Morgoth, pois Morgoth sabia que Húrin tinha a amizade do rei de Gondolin. Húrin, entretanto, o desafiou e zombou dele. Morgoth amaldiçoou Húrin e Morwen a sua prole, lançando sobre eles uma sina de escuridão e tristeza. Tirou então Húrin da prisão e o instalou numa cadeira de pedra no local alto das Thangorodrim. Ali, ele ficou preso pelos poderes de Morgoth, que em pé ao seu lado o amaldiçoou mais uma vez. Agora fica sentado aí e contempla as terras em que o mal e o desespero se abaterão sobre aqueles que amas. Ousaste zombar de mim e questionar o poder de Melkor, senhor dos destinos de Arda. Por isso, com os meus olhos verás e com meus ouvidos escutarás, e não sairás nunca deste lugar enquanto a maldição não atingir seu amargo final. E assim mesmo aconteceu. No entanto, se diz que Húrin em algum momento tenha pedido a Morgoth misericórdia ou a morte para si mesmo ou para qualquer um dos seus. Por ordem de Morgoth, os orcs reuniram com enorme esforço todos os corpos dos caídos na grande batalha, bem como seus arreios e suas armas, e os empilharam num monte enorme no meio de Anfalgrith, e era como um morro que se podia ver de longe. Howly e Enegin, os elfos o chamaram a Colina dos Mortos, e Howly e Nirnaeth, a Colina das Lágrimas. Mas a relva surgiu ali e cresceu alta e verde na colina, somente ali em todo o deserto criado por Morgoth. E nenhuma criatura de Morgoth dali em diante voltou a pisar na terra debaixo com a qual as espadas dos Eldar e dos Edain se esfarelavam com a ferrugem. E então, gostou do audioconto? Manda aqui nos comentários o que você achou e vamos conversar sobre isso. Se gostou desse conteúdo, dá uma olhada no canal e conheça os outros vídeos que aqui estão. E se curtir, se inscreva no canal e aguarde os próximos conteúdos. Então é assim, filho de Ilúvatar, capaz de fala. Tu sofrerás minha ira mortal. Farei com que tua família coma o pão que Melkor amassou. E você, Húrin da casa de Hador, assistirá a tudo o que acontece com seus entes queridos e Então Morgoth colocou Húrin sentado e acorrentado num trono no alto de um dos 3 Thangorodrim.